Essa série o Senhor colocou nos nossos corações, é muito poderoso, né? Sobre a casa na rocha. Pode abrir a sua Bíblia lá, ou acompanhar a gente aqui. Então, em Mateus 7. Então nós vimos, o fundamento ele já foi colocado, não é verdade? O fundamento é Cristo. A casa alicerçada sobre Cristo é a casa daquele que é o homem prudente, o homem sensato, o homem sábio. Mas hoje o assunto é um pouco diferente, partindo dessa mesma primícia de uma casa que já está fundamentada sobre o alicerce, que é Cristo, sobre a rocha. É importante, né, essa construção, essa edificação, e nós estamos edificando essa casa, nós estamos trabalhando nessa edificação, sobre esse alicerce, né? E nós gostamos muito, né, irmãos, de falar sobre esse Deus que é poderoso, esse Deus que nos dá a vitória, esse Deus que nos levanta, esse Deus que nos sustenta, esse Deus que está conosco em todos os momentos, prosperando, abençoando, isso é maravilhoso. Mas poucos gostam de falar sobre uma realidade que existe sobre a nossa vida, que são as tempestades. E o título da minha mensagem hoje, tempestades são inevitáveis. Fala bem assim, tempestades... Mais forte, tempestades são inevitáveis. Olha só, gente, chegou o frio em Cuiabá, isso é extraordinário, não é verdade? O frio em Cuiabá, isso é sobrenatural. Da mesma forma, nesse mesmo evangelho de Mateus, um pouco antes, Jesus ele deixa algo muito claro para nós, que a chuva e o sol, ele vem sobre os justos e sobre os injustos. Então, independente do alicerce, a chuva vem. Independente de como está edificada essa casa, a chuva vai cair sobre ela. Jesus, ele nunca prometeu para nós a ausência das crises, a ausência da dificuldade, a ausência das tempestades. Por isso o título dessa mensagem é: as tempestades elas são inevitáveis. Mas nós temos uma boa notícia, né? Se o alicerce for Cristo, irmão, essa tempestade ela passa. Amém? E nós continuamos de pé, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. E a beleza aqui, eu quero ler o versículo 25 aqui de Mateus 7. Mateus 7, 25, meu tempo aqui hoje é bem limitado. Mateus 7, 25. É isso aí. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha, aleluia. Então, irmãos, a chuva foi forte, a barragem estourou, os rios transbordaram, os ventos sopraram. Meu Deus, pastor, foi uma série de eventos, não foi uma coisa só não. Não foi só a chuva, o rio transbordou, os ventos sopraram. Acho que dá para desligar esse ar aí, né? Porque o povo cuiabano aqui, irmão, já estão mudando de lugar, já estão um abraçando o outro. Aleluia! Glória a Deus! É isso aí. Então, irmãos, presta atenção nisso. Não foi um evento só, foi vários fatores que aconteceram aqui. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa. Parece assim na vida da gente, né? Na hora que vem um vento, não é só o vento, vem a chuva, meu Deus, a gente fica assim: Senhor, eu não vou suportar. Mas aí você precisa lembrar que o seu alicerce está em Cristo. É por isso que você está aqui, é por isso que você está de pé, irmãos. Não é a beleza da construção, não é a beleza da casa, mas é o alicerce que mantém ela de pé. Aleluia, glória a Deus. E é exatamente isso que nós vemos nessa parábola aqui. O que mantém a casa de pé não é só a beleza, o que mantém ela de pé diante da tempestade, das circunstâncias, não é quão bonita ela é, não é a região que ela está. Se ela está no Dr. Fábio, se ela está no Jardim Itália, se ela está no Pedra 90, se ela está lá na Guia, não. Essa casa, o que mantém ela, está na sua estrutura. Porque é muito forte, irmão, você vai concordar comigo.
quando o tempo está bom, qualquer estrutura fica de pé, né? Quando o tempo está bom, qualquer estrutura ali, ela fica firme. Quando o tempo está bom, vamos trazer para a nossa realidade agora, todo mundo tem fé, né? Quando as coisas estão boas, todo mundo está alegre, todo mundo está contente, todo mundo está dando glória a Deus. Quando o tempo está bom, qualquer cristão, qualquer crente, parece que é crente de verdade. Mas na hora que vem a dificuldade, é aí que nós vemos, né, irmãos? Na hora que vem as circunstâncias, é aí que nós vemos realmente aonde está alicerçada a nossa fé. Se a nossa fé está alicerçada no irmão, está no pastor, está na circunstância, ou se realmente ela está em Cristo. Então, essa é uma notícia que nós vamos receber hoje, né? É a tempestade que vai revelar realmente a profundidade da nossa estrutura. O quão realmente nós somos fundamentados a nossa vida em Cristo. Em Cristo. Então nós vemos, eu já disse para vocês, que essa tempestade, ela não escolhe pessoas. Ela não escolhe, a tempestade vem sobre todos, cai sobre as duas casas. O vento sopra contra as duas. As torrentes, né, ali, aquelas correntes de água vieram sobre as duas casas. Então a diferença não era a tempestade, a diferença das casas aqui, como eu falei, é o fundamento. Fundamento. Então, irmãos, o sábio sofre a tempestade, o insensato, o tolo sofre as tempestades, os justos, o injusto, todos nós passamos por essa tempestades. E muitas vezes nós achamos que essa tempestade está demonstrando uma ausência de Deus, e não é verdade. Muitas vezes nós pensamos que a dificuldade está mostrando para nós que Deus ele está longe. Mas, irmãos, essas tempestades, essas coisas, ela realmente muitas vezes produz em nós essa maturidade, produz em nós esse crescimento. Eu estava vendo, né, uma reportagem esses dias, uns prédios, se eu não me engano, em algum desses países asiáticos, que estava acontecendo uns terremotos, e aí os prédios balançavam para um lado, para o outro, lavando, balançava os prédios assim, e os prédios parecia que voltavam para o lugar, né? E na verdade é uma tecnologia que eles fazem. Eles constroem, eles colocam umas tecnologias lá, que o prédio pode balançar. Eu falei, misericórdia, esse vento não pode vir para o Brasil não, porque aqui não tem estrutura para balançar não. Aqui se balança os prédios aqui, vai tudo para o chão, né? Mas eles já foram construindo ali com o alicerce, o fundamento certo. Eles já construíram preparado para as adversidades. Eles já construíram ali preparado, porque eles sabem que lá tem tsunami, tem furacão, não é isso? Então eles estavam preparados para suportar tudo. E muitas vezes nós pensamos assim: se eu estou enfrentando uma luta, Deus me abandonou. Mas Jesus nunca disse que nós não teríamos tempestade. Muito pelo contrário, Ele falou: olha, a chuva vai vir, os rios vão transbordar, o vento vai bater na sua porta. Irmãos. Mas Ele também disse: eu estarei com você. Aleluia. Eu estarei contigo. Louvado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu estarei contigo no vento, na tempestade. Se você estiver fundamentado em mim, pode vir vento, pode vir tempestade, você vai permanecer de pé. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto não tem vento, todas as casas são iguais. E muitas vezes, irmão, o nome de Deus, ele é mais manifestado na vida de alguém na hora do vento do que na hora da bonança. Não é verdade? Os maiores testemunhos, os testemunhos mais lindos, os testemunhos mais visualizados no YouTube, não é de bênção, irmão, é das tempestades. E é nesse momento, irmãos, que nós vemos que as casas todas são iguais, tudo é parecido. Todo mundo parece que está aqui no mesmo dia de domingo, todo mundo parece que é crente, todo mundo aqui está todo mundo crente, está todo mundo forte, está todo mundo, né? Mas na hora que vem o vento, irmão, o vento, a tempestade, vai revelar a profundidade, a estrutura, o fundamento, a resistência. A resistência. Irmãos, o trabalho que dá numa reforma, para mexer no alicerce de uma casa, né, Giovanni, é o nosso arquiteto aí.
Rapaz, uma casa, depois que ela já foi edificada, para você mexer no alicerce dela, meu amigo, dá mais trabalho que construir ela do zero. É um processo de restauração. Mas tem coisas, irmãos, por isso que eu digo, né, que Deus ele é perfeito na sua maneira de agir. As tempestades, as lutas, as dificuldades, os processos que nós enfrentamos, é Ele mesmo que vai demonstrar a nossa maturidade. É Ele mesmo que vai demonstrar a nossa fé, que é verdadeira. É Ele mesmo que vai demonstrar o nosso caráter. É as dificuldades que vai demonstrar a nossa dependência de Deus. Tem um texto que eu acho muito forte, que o próprio apóstolo Paulo ele fala, né, que estava acontecendo naquelas igrejas lá, na antiga, lá as primeiras igrejas, a igreja primitiva, tinha algumas confusões, né? Não era igual a nossa igreja, que não tem nada, é tudo tranquilo, graças a Deus nós damos bem com todo mundo, não tem picuinha, na nossa igreja não tem nada disso. Hoje não temos nada disso na igreja, mas antigamente as coisas eram difíceis. Apóstolo Paulo, ele certa feita, ele falou bem assim, olha, é necessário até que haja contenda entre vós, porque quando dá a contenda, nós vemos quem que são os maduros. Nós vemos quem que são os aprovados, a palavra é aprovados. Então, é necessário o vento, irmãos, para que nós vemos, para que Deus revele, para que nós amadurecemos, para que essa maturidade, ela seja revelada. Porque a tempestade, até parece, né? Até parece que, falando assim, que a tempestade vai criar estrutura. Não, mas ela revela a estrutura. A tempestade ela não cria estrutura, ela apenas revela a estrutura. Não é verdade? Ela apenas vai revelar a estrutura nossa. Então, mas a verdade é assim. E talvez você também já passou por isso, né? Talvez você já se deparou com essa situação. Muitos parecem fortes. Muitos parecem fortes demais, parece resistentes demais, parece que tem uma fé inabalável demais, até perder alguma coisa, até serem contrariados, até passar por uma tempestade, até enfrentar uma escassez, até experimentar uma falência, até experimentar a dor. Muitos parecem fortes, mas quando vem a dor, quando vem a escassez, quando vem a dificuldade, irmãos, eu quero ler um texto com vocês, que esse texto para mim é um texto muito forte. Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, eu vou ler acho que até o 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações ou várias tempestades, sabendo que a provação da fé que vocês têm, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Irmãos, esse perfeito e íntegros aqui é a mesma coisa de dizer maduro. Então, aqui o apóstolo Tiago ele está dizendo, irmãos, tende alegria, porque vocês estão passando pelas provas, pelas tribulações, mas isso está revelando o caráter de Cristo em você, isso está revelando que você está alicerçado sobre a rocha, e Deus ele está se sustentando. Não se preocupe pelas dificuldades, não se preocupe pelas tempestades, muito pelo contrário, alegre no Senhor, porque isso está demonstrando que Deus está na sua vida, porque a tempestade vai passar e você vai continuar de pé. Aleluia, glória a Deus. Isso é muito forte, irmãos, porque essa edificação, ela tem que ser completa. Essa edificação, ela tem que ser completa. Apóstolo Paulo aos Gálatas, ele escreve assim: olha, vocês corriam bem, mas o que impediu vocês de continuar obedecendo a verdade? É Gálatas, deixa eu pegar aqui, Gálatas 5, 7, por gentileza. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 7. Vocês vinham correndo bem. Quem foi
que os impediu de continuar a obedecer à verdade. E o homem prudente, irmãos, o que Jesus estava querendo dizer? Que o homem prudente é aquele que pratica a palavra, é aquele que obedece à palavra, é aquele que está alicerçado na palavra. A rocha é Cristo, Cristo ele é a palavra, aquele que está obediente à palavra de Deus. Pode vir vento, pode vir tempestade, ela vai permanecer inabalável, você vai permanecer inabalável para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também, irmãos, da mesma forma, Deus ele manda esses ventos, essas tempestades, para mostrar algumas áreas da nossa casa, algum cômodo lá, que talvez o alicerce precisa ser transformado. Não é assim? Porque tem algumas áreas da nossa vida que a gente é forte, mas tem algumas áreas que parece que a gente não rende toda ela a Deus. Parece que Satanás ele tenta saquear certas áreas da nossa vida. Você já percebeu isso? Pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas não conseguem às vezes desenvolver um relacionamento, não conseguem às vezes servir na igreja, não conseguem às vezes sei lá, romper em algumas áreas da sua vida. E Deus usa às vezes essas crises, esse momento de tempestade, para revelar o que precisa ser fortalecido. E essa tempestade, ela não mostra apenas a nossa fraqueza, mas ela mostra onde a gente precisa depender de Deus na nossa totalidade. A tempestade, essa tempestade ela não é por acaso, não é apenas para mostrar, às vezes, que nós somos fracos, que a casa vai desabar, que a casa vai cair, não. É para mostrar, muitas vezes, que tem coisas que precisam ser trabalhadas. Tem áreas que nós precisamos depender de Deus. Tem áreas que nós precisamos entregar para Deus e confiar nele. Porque, irmãos, quem está sobre a rocha não desaba. Essa é a palavra aqui. Quem está sobre a rocha não vai desabar. Não vai desabar. É a parte 2 do versículo 25 que a gente leu. E a casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Os ventos bateram forte, irmãos, mas ela não caiu. Caiu porque o fundamento é aquele que nos sustenta, o fundamento profundo é aquele que nos sustenta em dias difíceis. A rocha, irmão, essa rocha é Cristo, essa rocha é a sua palavra, essa rocha é a obediência, é uma vida firmada em Deus, é uma vida firmada em Deus. Nós falamos bastante sobre o alicerce, no domingo passado, mas isso não pode ser ignorado, porque infelizmente hoje, muitos às vezes se contentam com a aparência espiritual. Jesus ele condenou isso desde o início, lá nos fariseus. Vocês se preocupam muito com o exterior, mas dentro vocês estão com o sepulcro caiado, vocês estão apodrecidos por dentro. Muitas vezes nós temos uma emoção, mas não tem profundidade. Muitas vezes nós estamos aqui em cima de um palco, mas não estamos fora do altar de Deus. Muitas vezes nós queremos a promessa, mas nós não queremos enfrentar o processo. E irmãos, uma notícia que nós vemos aqui, claramente nessa palavra, é que as tempestades, ela não respeita as aparências. Por isso que tem muita coisa que é bonita, que a gente olha assim e a gente até inveja. Tem crente que é invejoso, né, irmão? Tem às vezes os crentes que ficam até fala, meu Deus, que vida maravilhosa. Na hora que vem a tempestade, tudo se vai. Porque a tempestade não respeita as aparências, irmãos. A tempestade, ela respeita só o alicerce. O alicerce, ela tem que se dobrar. Ela tem que se dobrar diante do alicerce, que é Cristo. Então, irmãos, não se preocupa muito com a aparência, não. Não se preocupa muito com o que os outros estão falando de você, não. Não se preocupa muito com os apontamentos, com as coisas, com as aparências, com o vizinho, com a grama do vizinho está mais verde que a sua. Se preocupa com o alicerce, com o fundamento.
É forte, né? E o que tem sustentado a nossa vida, irmão? Será que é as aparências? O que tem sustentado a nossa vida? Será que são as pessoas? Que as paredes são lindas, né? O que tem sustentado a nossa vida? Será que é o dinheiro? Porque se a tempestade vier, ela pode levar tudo isso. Pode levar as pessoas, pode levar o dinheiro. O que aconteceu com Jó, né? Onde o alicerce de Jó estava? Levou tudo. Ele ficou sem nada, mas o alicerce estava lá. O alicerce, o mais importante de Jó ficou, que foi o alicerce. Então, numa tempestade, irmãos, nós podemos perder tudo. Mas se o alicerce estiver em Cristo, a tempestade vai passar e você vai continuar de pé. Aleluia. Tudo que tiver, irmão, tudo que estiver firmado na rocha vai permanecer. E tem esse salmo que eu amo, né? Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, permanece firme para sempre. Aleluia. Fala bem assim, os que confiam no Senhor. Mais forte, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, permanece firme para sempre. Aleluia, glória a Deus. Quem vai permanecer firme para sempre aí que confia em Deus, continue confiando, continue acreditando, continue crendo, mesmo sem circunstâncias favoráveis, mesmo em meio à tempestade, continue confiando no Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor, porque irmãos, é a perseverança que nós precisamos. A marca da fé verdadeira é nós permanecermos obedientes, é permanecermos na rocha, é permanecermos em Cristo. Porque a fé verdadeira, nós já vimos aqui, já está provado, não é a ausência de luta. A fé verdadeira é nós permanecermos, a fé verdadeira é nós permanecermos durante a luta, a dificuldade, as circunstâncias. Porque permanecer, irmão, não significa nunca sentir dor, nunca sentir essas coisas, passar por essa dificuldade. Mas permanecer significa não abandonar o fundamento, permanecer firme. Porque cantar quando tudo está bem, todo mundo canta, não é verdade? Servir enquanto tudo está dando certo, todo mundo serve. Permanecer enquanto está confortável, a gente permanece, irmãos. Mas a perseverança é o oposto disso. É quando o vento sopra. É quando a oração é silenciosa, as lágrimas estão caindo dos nossos olhos, enquanto a resposta está demorando. Mas nós perseveramos. É nesse momento, irmão, que a estrutura, ela é testada. E a pergunta não é assim: você vai ter tempestade, irmão? Não, a pergunta não é essa. A pergunta, irmão, vai chegar a tempestade? Ou você deve estar perguntando: pastor, mas a tempestade vai vir? A pergunta não é essa. A pergunta é: aonde vai estar o fundamento? Aonde está o fundamento quando ela chegar? A pergunta é: quando ela chegar, a casa vai permanecer de pé? Vamos colocar de pé? Eu vou fazer a oração e nós já vamos fazer a ceia do Senhor, porque já o pessoal se preparando. Mas, irmãos, vocês estão conseguindo entender? Amém? Jesus, ele mostra claramente aqui duas realidades: uma casa que caiu e a casa que permaneceu. A tempestade vem para todas, mas só uma resistiu. Eu gostaria que você fechasse seus olhos um pouquinho, porque o segredo não está
Aqui o segredo dessa palavra não está na tempestade. O título da mensagem é provocativo. Tempestades são inevitáveis. Mas aqui o ponto não é a tempestade, é o alicerce. O ponto aqui é nós estarmos firmados em Cristo. O ponto aqui é onde está a profundidade do nosso fundamento, meus irmãos. É onde está a nossa fé, meus irmãos. A nossa fé está no nosso cônjuge, a nossa fé está na estrutura, a nossa fé está no pastor, a nossa fé está na igreja, ou a nossa fé está em Cristo. Aleluia! Hoje Deus está nos chamando, irmãos, para nós aprofundarmos os nossos alicerces, para nós perseverarmos em fé. Hoje é para nós sairmos daqui com a nossa fé firme em Cristo, inabalável, independente da circunstância. Ele permanece o mesmo, imutável. Ele permanece o mesmo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele está nos chamando para uma vida inteira, a nossa casa inteira, a nossa família inteira sobre a rocha. Oh Senhor, eu sei que os ventos são difíceis, Pai. Pai, eu sei, Pai, que as tempestades são inevitáveis, e eu não posso deixar de alertar o Teu povo, Pai, que as tempestades são inevitáveis, mas o que eu preciso, Senhor, é que nós continuamos em Ti, firmados na rocha inabalável que é Cristo, Pai. Nós não tememos o vento, nós não tememos a tempestade. O que nós tememos, Senhor, é não estar em Ti quando ela vier, é não estar na Tua presença quando ela chegar, porque se nós estivermos em Ti, Senhor, pode vir um vento, pode vir a tempestade, nós permaneceremos firmes e inabaláveis. Senhor, eu profetizo, eu declaro sobre a vida da Tua igreja aqui, Senhor. Eu sei que alguns aqui estão passando por vento, eu sei que muitos aqui, Pai, estão passando por tempestade, mas não se preocupe, meu irmão, o fundamento é Cristo, ela vai passar, você vai continuar de pé, você vai continuar louvando, você vai continuar engrandecendo o nome dEle. Oh Pai, em nome de Jesus, que nós podemos ser fortalecidos no Senhor, na força do Teu poder, que nós não viemos ser pautados nas circunstâncias, Senhor. Em nome de Jesus, fortaleça a fé dos Seus filhos. Oh Pai, eu oro por aqueles, Pai, que estão com fundamentos, Senhor Jesus, prejudicados, a sua fé está abalada, que eles possam sair daqui hoje alicerçados em Ti, Senhor. Alicerçados em Teu amor, alicerçados, Senhor, em Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.